Pessoal, boa noite, então. Vamos dar início à nossa aula remota 14, né? Logo após a prova 1, que vocês realizaram na quarta-feira. Já comecei a correção, né? Só que eu ainda não mandei as notas para vocês. Eu vou mandar possivelmente até quarta-feira, né? Mas, a princípio, a prova não estava tão complicada, não estava tão difícil, né? Pelo que eu estou sentindo aí na correção. Então, até quarta-feira vocês saberão, né, o resultado de vocês. Tá? Talvez, possivelmente, será antes disso. Tá? Mas vamos lá. Então, a gente vai continuar aqui nessa aula, né, nós vamos continuar o estudo de espaços vetoriais. Então, a ideia hoje é a gente conhecer mais alguns exemplos de espaços vetoriais e também já começar a estudar algumas propriedades referentes, né, a estes conjuntos. Tá bom? Vamos lá. Então, primeiramente, vamos revisar, né, o que é um espaço vetorial. Então, o espaço vetorial é a estrutura principal da álgebra linear. Então, tudo que nós formos construir em termos de álgebra linear, nós vamos ter como base exatamente essa noção do espaço vetorial e uma noção que vem em seguida, né, que é justamente a noção de subespaço vetorial. Tá? Na verdade, essa ideia de subespaço, a gente vai ver que com essa noção a gente consegue, né, conhecer novos subespaços que também são espaços vetoriais. Tá? Tudo isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente na disciplina. Tá? Então, o que é um espaço vetorial? Como nós já vimos, é um conjunto onde você coloca neste conjunto, você define duas operações. Né? A operação de adição e a multiplicação por escalar, como aparece aí nesse slide. Né? Nós temos aí a adição, né, a soma, né, que envolve exatamente uma operação binária, né? Nós temos aqui uma operação binária, ela está definindo o produto cartesiano do conjunto V com ele mesmo, de tal maneira que a cada par, né, de elementos de V, você associa a soma, U mais V. Tá? Lembrando que o resultado dessa operação tem que pertencer ao conjunto V. Observem aqui. O contradomínio é V. Então, 1 mais V deve pertencer a V. Esse deve pertencer a V significa que essa operação ela precisa estar bem definida. Okay? Bem definida nesse sentido. Se nós somamos dois elementos de V, nós queremos que a soma esteja ainda em V. Existem aí situações onde a operação, né, determinada operação, ela não está definida. É o que acontece, por exemplo, com a subtração nos naturais. A subtração ela não está definida para os números naturais. Se você subtrai, por exemplo, 2 de 1, 1 menos 2, o resultado é menos 1, e menos 1 não é natural. Tá? A outra operação, então, é o que nós chamamos de multiplicação por escalar ou produto por escalar. Então, claro, vai envolver um escalar, no caso aqui o nosso escalar é um número real, né? É um número real. Então, basicamente, o que nós temos definido aqui é a operação que vai multiplicar no sentido de você tem um escalar operando com vamos dizer assim, vetor, um elemento de V, tá bom? Então, é exatamente o que nós temos aqui. Então, por isso, nós temos o par alfa, escalar, V é um elemento de V. E o resultado, né, precisa estar em V. Ótimo. Então, nós vamos dizer, né, que um conjunto onde você consegue definir essas duas operações é um espaço vetorial real quando 8 propriedades são satisfeitas, quando 8 axiomas, aqui eu vou colocar como axiomas, 8 axiomas precisam estar satisfeitos. Tá? É o que nós chamamos dos 8 axiomas de espaço vetorial. Vamos ver, vamos conhecer eles. Então, aqui estão os 8 axiomas. Tá? Tem que saber eles? Tem que saber eles porque são os axiomas que definem a estrutura. Né? Então, os 4 primeiros se referem à soma, os 4 últimos se referem à multiplicação por escalar. Né? Então, nós temos aí, em A1, como vocês podem ver, é a propriedade associativa da soma. Em A2, né? Aqui é A1, né? A1. Em A2, nós temos a comutatividade da soma, ou seja, 1 mais V precisa ser igual a V mais 1.
Isso daqui, né, turma, eu não coloquei, mas isso aqui tem que ser válido, né, essas propriedades são válidas para quaisquer elementos de V e para quaisquer escalares envolvidos que aparecerem nas propriedades M1 e M4, nos axiomas de M1 e M4. Tá? Tem que ser para todo mundo, ok? Para todo mundo. Se por algum motivo, né, por alguma razão, uma dessa propriedade falha, né, para algum elemento, né, para elementos específicos do conjunto V, então você acabou de mostrar que essa estrutura, ela não serve como espaço vetorial, ela não é espaço vetorial, ok? Então, isso é o que nós vamos explorar ainda hoje, tá? Então, a comutatividade aparece em A2, a existência do elemento neutro, né, aparece em A3, esse elemento neutro é o que nós vamos chamar de vetor nulo, né, é o vetor nulo, aparece aqui em A3. Em A4, nós temos a existência do elemento oposto, ou também chamado elemento simétrico, ou seja, U mais o seu simétrico resulta no vetor nulo. E as demais propriedades se referem agora à multiplicação por escalar. Então, a primeira tem uma espécie de distributivo em relação ao escalar alfa, como vocês podem ver aqui. Ou seja, o resultado é alfa U mais alfa V. A M2, você tem uma distributividade, né, que envolve agora apenas um elemento de V e uma soma aí de escalares. Né? É o que nós temos aqui. Ou seja, alfa U mais beta U, ok? A terceira propriedade, você tem uma espécie de associatividade que envolve aí escalares e também envolve o vetor U, né? Então, alfa vezes U, isso resulta, então, percebam que a gente só transladou o parênteses, tá? Então, é basicamente a propriedade M3, né? Alfa vezes, agora multiplicar beta vezes U primeiro. E a última propriedade é a propriedade relativamente simples, né? U vezes o vetor U, esse 1 que aparece aqui é o elemento neutro da multiplicação de R, dos reais, né, claro. Então, U vezes o vetor U tem que resultar no vetor U. Okay? Então, se nós tivermos esses 8 axiomas satisfeitos, nós temos ali uma estrutura de espaço vetorial. Né? E os seus elementos serão designados por vetores, né? Justamente porque é um espaço de vetores, é um espaço vetorial. Tá? Bom, nós já conhecemos alguns deles. Na verdade, nós conhecemos infinitos espaços vetoriais já. Né? Nós já vimos, né? Nós já vimos que Rn, deixa eu citar aqui, o primeiro exemplo que nós já vimos, né, que nós já conhecemos, é quando a gente tem o espaço Rn com as operações de soma e multiplicação por escalar que nós definimos na aula passada, tá? Então, essa estrutura, né, a estrutura o Rn com essas duas operações, forma, então, um espaço vetorial. É um espaço vetorial. É um espaço vetorial real, né? Ok? É um espaço vetorial real. Okay? Lembrando que a soma de dois elementos de Rn é coordenada a coordenada, e a multiplicação por escalar consiste em multiplicar cada coordenada do elemento de Rn por este escalar. Okay? E aí nós vimos, né, que essas 8 propriedades são satisfeitas, inclusive provamos algumas. Tá? Percebam que aqui este n é um número natural. Então, o R com a soma e multiplicação é um espaço vetorial, o R2, o R3, essas duas estruturas que vocês viram em geometria analítica são espaços vetoriais, R4, R5, ou seja, aqui você já tem infinitos, né, espaços vetoriais. Tá? Um próximo exemplo é exatamente o conjunto das matrizes. O conjunto das matrizes, que nós definimos, né, que nós já conhecemos, nós já estudamos esse conjunto, ele tem também a estrutura de espaço vetorial. Inclusive, nós provamos, basicamente, os 8 axiomas. Né? Se não em aula, né, foi também colocado em lista de exercício. Então, este conjunto com as duas operações, né, é um espaço vetorial real. Tá?
Aqui percebam que eu também tenho infinitos espaços vetoriais, justamente porque eu posso ficar aí mudando a ordem das matrizes. Vou sim. Né? A Mirelle acabou de perguntar a respeito de uma situação que eu não tenho espaço vetorial, a gente vai ver hoje, tá? Pode ter certeza. Inclusive, assim, a gente vai definir alguns conjuntos diferentes, né, conjuntos exóticos, onde ali você não tem a estrutura de espaço vetorial. E da mesma forma eu posso definir conjuntos exóticos diferentes que são espaços vetoriais. Tá? Então, tudo pode acontecer. Inclusive, na próxima atividade de vocês, justamente, vai nessa direção. É vocês trabalharem com essa noção de espaço vetorial, verificando se um conjunto com operações definidas apropriadamente tem a estrutura de espaço vetorial. Tá? Vai ser uma atividade bem interessante, a próxima atividade de vocês. Tá? Ok, mas vamos continuar aqui. Agora sim vem o que eu citei na aula passada para vocês, né? Nós vamos agora conhecer esse conjunto das funções, né? Esse conjunto das funções, com estas duas operações que estão aí definidas, tem a estrutura de espaço vetorial. Então, vamos tentar primeiro entender direitinho como que é esse conjunto. Em seguida, vamos provar que, de fato, tem a estrutura de espaço vetorial. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa aí é de um subconjunto dos reais. Né? Nós estamos postando aqui x. Né? Acabei aqui tapando, né? Mas x aqui, ele é um subconjunto dos reais. Tá? Você pode pensar no intervalo fechado, você pode pensar no intervalo aberto, enfim, x é um subconjunto dos reais. E aí, o que nós vamos fazer tanto? Nós vamos considerar todas as funções que têm domínio em x e contradomínio R. Ou seja, são funções reais. A palavra função real significa isso. Real significa que o contradomínio é justamente o conjunto dos números reais. Então, nós temos aí o conjunto de todas as funções reais com domínio em x. Tá? Esse conjunto eu vou denotar assim, gente. Né? Esse F estilizado, e o x primeiro que aparece é o domínio e R é o contradomínio. Tá? Em algumas referências aí vai omitir o R. Né? Já vai pensar como uma função real definida em x. Tá? Aqui eu vou colocar para deixar bem claro isso. E aí nós vamos definir primeiro duas coisas. Eu tenho que definir o seguinte, olha, como que eu somo duas funções e como que eu multiplico uma função por um escalar. Então, isso são duas coisas que a gente precisa definir. Né? Neste caso, a gente vai definir de maneira usual, tá? Usual, ou seja, a maneira mais natural possível. Tá? Qual que seria a maneira mais natural possível? Então, digamos o seguinte, você tem duas funções, f e g. São duas funções no conjunto, então, das funções reais com domínio em x. E eu quero saber o seguinte, olha, primeiro eu quero saber o que é somar duas funções, o que é f mais g, e o que significa multiplicar uma função por uma constante, ou seja, alfa vezes f. Tá? Alfa vezes f. Como que a gente faz isso? Ora, a gente vai fazer isso da seguinte forma. Se eu quero somar duas funções, eu tenho que saber o que acontece com as imagens dessas funções. Né? A função f tem imagem f de x. A função g tem imagem g de x. Se eu quero saber o que acontece com a soma, né, com essa soma f mais g, nada mais natural do que somar as imagens. Então, é assim que a gente define a soma. A gente define da seguinte forma. Então, a soma, né, no caso aí desse conjunto, eu vou escrever aqui com uma função binária, como antes, né, desse jeito. O resultado vai ser uma nova função. Então, vai ser assim, olha, somar duas funções, eu estou interessado em obter exatamente isso aqui, né? A soma de duas funções, como eu já tinha colocado antes. Então, se eu quero saber o comportamento, eu quero saber a respeito da soma, eu tenho que aplicar em x. Né? Eu preciso aplicar no domínio da função, em x. Né? Então, eu vou definir da maneira mais usual possível. F mais g, essa nova função f mais g aplicada em x, vai ser exatamente a soma das imagens. Ou seja, f de x mais g de x. Né? Então, aqui está definida, então, a soma de funções. Para a gente conhecer uma função, o que eu preciso tanto? Eu preciso saber qual o seu domínio, eu preciso saber qual o seu contradomínio, e eu preciso de uma lei, de alguma forma, né, de alguma lei, de alguma regra,
que vai dizer como que essa função se comporta nos pontos do domínio. Né? Então, basicamente, você precisa aí de 3 ingredientes para que você tenha uma função bem definida. Então, o domínio é x. Nós queremos que seja x. Quanto a domínio, os reais. E agora eu preciso dizer o que acontece com f mais g aplicada no ponto domínio. No caso aqui, f mais g aplicado em x vai ser somar as imagens, f de x mais g de x. E você pode criar muitos exemplos de funções aqui, né? Só para deixar um exemplo numérico, né? Digamos, f de x igual a x quadrado, né? E aí você tem, perdão, você tem g de x, a tua função g de x, então vai ser, sei lá, x quadrado menos 1 mais x. Deixa eu colocar menos x aqui, só para ficar um pouquinho diferente. Então, você tem essas duas funções. São duas funções, no caso aqui, eu posso considerar essas duas funções nesse conjunto aqui das funções de domínio real e contra domínio real. Tá? Eu posso, elas estão bem definidas com domínio real. Tá? Faz sentido. Então, aí, o que seria a soma dessas duas funções? Então, é só usar o que nós temos aqui, ó. É só usarmos exatamente como que a gente soma duas funções reais a valores reais. Então, vai ser simplesmente f mais g aplicado em x, vai ser, então, x quadrado, que é justamente a imagem da f, e agora a imagem da g é menos x quadrado, menos 1, menos x. Né? Assim, né? Se você somar x quadrado com menos x quadrado é zero, então o que resulta é menos 1 menos x. Né? Menos 1 menos x. Aí vocês podem perceber que essa é a função soma. A função soma é justamente essa função, uma função agora de primeiro grau. Tá? E é uma função que está definida, né, uma função real a valores reais, ou seja, pertence também a esse conjunto aqui. Tá? Então, essa soma aí é o que vocês já viram lá em Introdução ao Cálculo, né, na disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1, né, naquele início lá de pré-cálculo, vamos dizer assim. Tá? E o que é multiplicar por um escalar? Também da maneira mais usual possível. Né? O que seria alfa vezes f? O que é essa função? Você vai aplicar em x e você vai dizer, olha, então é simplesmente multiplicar cada imagem por alfa. É só isso. Né? Então, deixa eu apagar aqui. Então, alfa vezes f, né? Claro, se eu quero saber sobre a função em si, eu vou ter que aplicar em algum ponto o seu domínio, né? No caso aqui, eu vou definir para x pertencente ao domínio da função. Então, isso aqui eu vou definir da maneira mais simples possível, que é alfa vezes a imagem. Só isso, tá? Então, o nosso exemplo aqui de baixo, né, o que seria, sei lá, 2 que multiplica f. O que seria, né? O que seria a função 2 vezes f, né, que aparece aí, 2f? Seria, então, o escalar é 2 que multiplica a imagem da f, f de x. Então, aqui é 2, a imagem da f é x quadrado. Então, está feito. A nova função aqui é 2x quadrado. Ok, gente? Então, estas são as operações que nós temos aí para... As duas operações que nós temos no conjunto das funções definidas em x. Tá bem? Ok, então nós temos essas duas operações, aí a gente se questiona, né? Será que esse conjunto, com essas duas operações, tem a estrutura de espaço vetorial? A resposta é sim, é o que nós vamos verificar a partir de agora, tá? Só deixando bem claro para vocês, a gente não está interessado aqui no produto de funções. Eu não estou interessado em f vezes g. Não tenho interesse nisso. Meu interesse é a operação multiplicação por escalar. Por quê? Porque eu estou pensando em termos de espaço vetorial. E lá na definição, né, só para lembrar, né, deixar bem claro para vocês, na definição de espaço vetorial aparece escalar vezes função. Perdão, escalar, né, escalar vezes o elemento do conjunto. É a multiplicação por escalar que nós estamos interessados aqui, não no produto de funções. Isso aqui não nos interessa. Lá na álgebra, né, na disciplina de álgebra, vai interessar esse produto. Aqui não. Aqui a estrutura do espaço vetorial, ela é diferente. Tá? A segunda operação é justamente multiplicação por escalar. Ok. Vamos então aqui começar a provar.
Vamos, então, provar que, de fato, esse conjunto das funções, com essas duas operações, é um espaço vetorial. Então, nós temos 8 axiomas para verificar, tá? 8 axiomas. Vamos fazer as contas aqui. Vamos lá. Eu deixei até um slide em branco para a gente começar a fazer conta. Vamos lá. Vamos ver que, assim, não tem segredo, né? Você vai ter que olhar lá os 8 axiomas e provar um por um. Tá? Dá trabalho? Sim, vai dar trabalho. Mas para frente, vamos conhecer essa estrutura de subespaço vetorial que vai minimizar isso. Tá? Mas, por enquanto, a gente prova os 8 axiomas. Né? Aqui, a validade dos 8 axiomas. Vamos lá. Então, o primeiro axioma, né? Tentem sempre seguir uma ordem, né? Para não ficar uma coisa muito, fiz um aqui, fiz outro lá, tenta seguir lá, A1, A2, assim por diante. Então, A1. O que nós temos que verificar em A1? Nós temos que verificar que vale a propriedade associativa, tá? Para funções. Então, isso significa que f mais g mais uma h, né? Perceba que aqui é funções, né? Eu já coloquei o parênteses ali, né, daquela forma, então significa que eu consigo trasladar esse parênteses, ou seja, isso é a mesma coisa que f mais g mais h. Então, eu vou botar um ponto de interrogação aqui em cima, porque a gente não sabe ainda a respeito disso. Não sabemos se realmente nós temos a igualdade. Então, a gente vai justificar isso agora. Tá bem? Vamos justificar. Como é que a gente justifica, gente? Então, como eu falei na aula antes da prova, né? A gente pode pensar assim, sempre de duas formas. Ou você trabalha com o lado esquerdo, desenvolve para chegar no lado direito, ou você desenvolve lado esquerdo, lado direito e compara. Tá? Então, você tem pelo menos duas estratégias para você verificar esse primeiro axioma. Tá? Eu vou sempre tentar usar as duas formas para vocês, né, visualizarem as duas formas e escolherem a que for mais interessante para vocês. Tá? Vamos lá. Então, aqui eu vou agora começar a desenvolver, vou começar o lado esquerdo e eu quero chegar no lado direito. Tá bem? Então, assim, gente, para eu mostrar igualdade de funções, é o que está acontecendo aí, né? É uma igualdade, o lado esquerdo é função, o lado direito é função. Você sempre vai aplicar em x. Sempre. Você tem que obter a igualdade com os elementos do domínio. Tá? Ok? Então, quando você diz, deixa eu só colocar talvez aqui, fique interessante colocar isso. Quando você diz que duas funções são iguais, digamos, f igual a g, isso significa que elas têm domínios iguais, conta domínios iguais, né? Deixa eu colocar aqui. C e somente C, vou colocar uma listinha aqui. Domínios. Domínios iguais. Ok? Contra domínios iguais. E, por fim, as imagens das duas funções têm que ser iguais para todo x no domínio. Ou seja, f de x tem que ser igual a g de x, qualquer que seja x pertencente ao domínio das funções que são iguais, né? Pertencente ao domínio. Então, basicamente, a gente analisa esses três ingredientes. É claro que domínio e contradomínio não vai ser necessário, né? Não serão necessários aqui, porque a gente já está considerando essas funções definidas em x a valores reais. Então, só me interessa analisar exatamente a terceira situação aí, né? Ok? Então, o que eu vou fazer tanto? Eu vou aplicar em x e vou começar a desenvolver. Tá? Vamos lá. Então, a função que aparece aqui no lado esquerdo, que é essa daqui, essa função aí, eu vou aplicar em x. Como é que eu aplico em x? Ora, vou abrir um colchetes aqui e vou aplicar em x. Só isso. Tá? Só isso. Ok, e agora? Agora vamos prestar um pouquinho de atenção aqui. Nós temos o quê? Nós temos aí, são três funções, né? Como vocês podem ver. F, G e H. São três funções. Porém, aqui, eu posso pensar em duas funções, né? Você tem a função f somada com essa função que aparece dentro desse parênteses, tá? A g mais h. Então, esse primeiro sinal de soma que aparece aqui, né? Este sinal de soma, eu posso, então, usar a definição de soma de funções, que nós já conhecemos, tá?
Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Aqui eu vou usar a definição de soma. Tá? Isso resulta em quanto? Ora, eu sei somar funções, é somar as suas imagens. Então, aqui vai ser f de x mais a outra função aplicada em x. Assim, né? Como a gente definiu antes, gente. Tá? Como nós definimos antes. Ok, então nós já demos um primeiro passo. Qual que seria o próximo passo? Bom, vamos olhar essa expressão que apareceu aí por último. Percebam que aqui dentro desse parênteses, de novo, dentro desse parênteses aqui, de novo aparece uma soma aí, né? Uma soma envolvendo a g com h. Então, eu posso usar novamente a definição de soma de funções. De novo, vou usar. Então, isso aqui será f de x mais... Aí, aqui, agora, eu faço o seguinte, como isso daqui, né, isso aqui é uma situação particular, né, g mais h aplicado em x, eu teria que abrir um parênteses aqui, né, para colocar exatamente esse resultado. Eu vou colocar assim, ó, vou abrir um colchete e vou colocar g de x mais h de x. Assim. Tá? Ou então, dá para... Aqui, claro, eu coloquei colchete porque já tinha parênteses aí dentro, mas eu vou colocar um parênteses mesmo. Assim. Tá? Ok? Então tá, agora vamos pensar no que nós chegamos tanto. Né? Agora não tem mais o que abrir, porque todas as três funções já estão nas suas imagens. Você já tem f de x, já tem g de x e já tem h de x. Agora a gente tem que pensar o seguinte, nessa expressão que nós chegamos, o que está envolvido aí? O que está envolvido? O que é f de x, o que é g de x e o que é h de x? Lembra que essas funções, elas são funções reais, o que significa que os seus valores, né, as imagens são números reais. Então, gente, isso daqui é número real, isso daqui é número real, isso aqui é número real. Então, você tem aí três números reais. Aí você tem aí três números reais, né? E a gente sabe, a respeito dos números reais, é que a propriedade associativa, ela é válida para números reais, não é mesmo? É válida. Então, esse parênteses que aparece aí, né, delimitando G com H, a gente pode transladar ele. Não tem problema, porque a propriedade associativa é válida para R. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Percebam que essa situação é muito parecida com o Rn e também com as matrizes também. A gente está levando para os números reais e estamos usando as propriedades de números reais que nós já conhecemos. Tá? Então, aqui, eu vou escrever o seguinte, ó. Então, aqui é a associatividade. A associatividade em R permite que você escreva f de x mais g de x. Eu associo, primeiro eu somo essas duas, e aí depois eu somo com a função h de x. Ok, gente? Tá claro isso? Então, aqui, observe, eu estou usando a propriedade associativa para números reais. Tá? Não esqueçam, né? Se vocês tiverem qualquer problema, vocês escrevam. Tá? Escrevam a qualquer momento, ou então abra o microfone, não tem problema. Bom, agora perceba o seguinte, eu já consegui transladar o parênteses, né? Então, isso era necessário, isso era muito importante para nós, porque agora eu vou ter que fazer o que tanto? Eu tenho que voltar, porque eu quero chegar exatamente aqui, ó. Então, perceba que a maneira como o parênteses foi colocado agora vai me ajudar a chegar lá, né? Vai me ajudar. Então, vamos agora só, basicamente, usar aqui a definição de soma de funções, né? Porque olha só, isso que aparece aqui, gente, somar duas imagens é exatamente soma de funções, não é mesmo? Então isso daqui é
Desculpa, gente. Caiu a conexão. Deixa eu colocar de novo aqui a apresentação para vocês. Vamos lá. Pronto, eu já vou colocar a apresentação. Acabou que o que eu estava fazendo não está mais aqui, gente. Que coisa. Mas tudo bem. Eu vou colocar só aquela parte, vamos dizer assim, a parte já que nós estávamos, tá bem? A gente vai economizar tempo aqui agora. Vocês conseguem visualizar a minha tela, tá tudo normal aí agora, né? Ah, ok, Andressa. Obrigado, viu? Então, aqui, vamos só voltar aqui, gente. Então, nós estamos aí verificando, né, que F mais G mais H realmente é a mesma coisa que F somada aí com a soma de G mais H, tá? Então, nós chegamos até onde? Nós chegamos aqui, ó. F de x mais G de x, e aqui mais H de x, né? Ok? Ótimo. Então, aqui, lembrando que aqui eu tenho a soma de duas imagens, né? F mais G. Então, isso aqui é exatamente a função soma F mais G aplicada em x. Ok? Deixa eu colocar assim, não tem problema. Mais H de x. Ok? Então, isso nós já tínhamos visto anteriormente. Agora, observem, gente, olha que interessante aqui de novo. Você tem, de novo, duas funções em jogo. Você tem a função f mais g, é uma função, e a função h é outra função. Então, eu posso usar novamente a definição de soma de funções, de novo. Tá? Então, aqui, aqui e aqui, nós estamos usando a definição de soma de funções. Então, que funções eu estou somando, né? A primeira é a essa função aqui, f mais g, e a segunda é, então, a função h. Tá? Claro que isso aplicada em x. Ok? Então, olha só o que nós chegamos tanto aí. Nós chegamos, então, que essa função aplicada em x é igual a essa função aplicada em x, onde esse x aqui é qualquer elemento lá do nosso subconjunto, do domínio x maiúsculo. Tá? Então, isso aqui é claro que é para todo x pertencente ao nosso domínio, que é o x maiúsculo. Então, se isso acontece, significa que essas duas funções, elas são iguais. Tá? Portanto, f mais g, essa função aqui, mais h, é exatamente igual a essa função que nós obtemos por último. F mais g mais h. Ok, gente? Isso prova exatamente o primeiro axioma, o axioma A1. Tá? Então, basicamente, o que nós vamos usar aqui tanto é justamente as definições das operações, e a gente sempre vai tentar trazer para os reais. Como é que a gente chega nos reais? A partir das imagens, porque as imagens, elas são números reais. Tá? E aí você vai usar todas as propriedades que você conhece de números reais. Tá? Quer ver como é que fica aqui a propriedade A2? Vamos ver. Então, a propriedade A1, ok. Tá? Então, A1, ok. Vamos ver aqui A2.
Então, o que é a propriedade A2? É a comutatividade, né, da adição. Ou seja, eu preciso mostrar aqui que F mais G, deixa eu tirar esse parênteses, F mais G é igual a G mais F. Eu tenho que mostrar isso. Agora para funções. Eu não tenho ainda essa informação. Eu tenho que provar. Como é que eu provo? Aplico em x, onde esse x é qualquer elemento do domínio. Tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer de outra forma. Eu vou desenvolver o lado direito e vou ver que isso é igual ao lado esquerdo primeiro. Então, eu vou ver que é igual ao lado direito. Tá bem? Então, o lado esquerdo. F mais G você vai aplicar em x. Tá? Onde esse x, de novo, é qualquer elemento do domínio. Pela definição de adição de funções, isso é somar as imagens. Então, isso é f de x mais g de x. Tá? Aí aqui, de novo, gente, né, de novo, observem que f de x e g de x são números reais. Os dois são números reais. Então, aí, se são números reais, você sabe que vale a comutatividade de números reais. Então, aqui você pode escrever ainda assim, ó, g de x mais f de x. Então, o que eu estou usando aqui? Comutatividade em R, nos reais. A comutatividade nos reais. Ok. Então, vou parar aqui. Desenvolvi o lado esquerdo. O que é o lado direito? Observe aqui o lado direito. O lado direito está aqui. Então, eu tenho que saber o que é G mais F aplicada em X. Tá? Agora, eu uso a definição de soma. Deixa eu colocar assim, simplesmente uma soma, para indicar que eu estou usando a definição de soma. Então, isso é G de X mais F de X, não é mesmo? G de x mais f de x. Então, observem que isso é igual a isso. Né? Você tem as duas coisas iguais. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que f mais g aplicado em x é igual a g mais f aplicada em x. Tá? Deixa eu melhorar isso aqui, ficou feio, né? G mais f aplicada em x. Isso aqui para qualquer x no domínio, que é o nosso x maiúsculo. Tá? Ora, mas se isso aqui acontece, né, para todo x no domínio, significa que essas duas funções aí envolvidas são iguais. Tá? Então, a conclusão aqui, vou continuar aqui em cima, é que f mais g é igual a g mais f. Tá? Pronto, está feito. Está feita a propriedade, está aprovada, né? É o axioma A2. Ele é satisfeito. Tá? Então, A2, ok. Tudo bem, gente? Então, vai ser sempre dessa forma que a gente vai provar aí os axiomas. Eu vou fazer o A3, o A4, vou fazer um de N, e aí a gente prossegue, tá? Porque eu tenho certeza que vocês têm condições de verificar os demais axiomas, tá? Porque as ideias agora vão ser sempre iguais, parecidas, tá? Ok, deixa eu salvar aqui. Vocês lembram qual que é o axioma 3? O que é o axioma 3? O axioma 3, bom, primeiro, associatividade, em segundo, comutatividade, em terceiro, existência do elemento neutro, tá? Ou seja, tem que existir aí uma função, porque eu estou no conjunto das funções, que faz o papel de elemento neutro. Né? Que função seria essa, né? Que função tem esse papel, né? Ou seja, se eu tenho uma função qualquer e somo com essa função, vamos dizer assim, nula, né? A palavra já diz tudo, né? Você tem exatamente a função primeira, né? A função primeira. Então, existe uma função que tem essa propriedade? Existe. E a função nula, né? É a função nula. A gente vai definir a função nula, né? Aqui em A3, existe a função nula. É uma função constante, cujos seus valores são sempre iguais a zero. Tá? Eu vou definir essa função assim, gente. O de x, tá? Eu já vou colocar como O para indicar que ela é a função nula. Ou seja, O de x é igual aqui a zero, esse aqui é um zero, agora o que vem em seguida. Para todo, deixa eu colocar um
Só para diferenciar um pouquinho, deixa eu colocar um O mesmo, assim, tá? Então, essa função O de x, ela é a função nula, ou seja, ela assume valor igual a zero para todo x pertencente ao nosso conjunto, nosso domínio em questão, que é o x maiúsculo, tá? O x grande, ok? Essa função é o elemento neutro mesmo? Vamos conferir agora, né? Como é que a gente confere? Eu tenho que verificar o seguinte, que qualquer função somada com O resulta na função f. Eu tenho que me certificar disso agora. De fato, ela tem papel de elemento neutro. Elemento neutro é isso, né, da adição, no caso aqui. Né? Como é que eu verifico, então, que isso daqui, de fato, ocorre? Né? De novo, eu aplico em x. Tá? Então, o que é f mais o aplicada em x? Então, a primeira coisa que eu faço é uso a soma, a definição de soma de funções. Então, é somar as imagens. F de x mais O de x. Ok, gente? Lembra? Somar funções significa somar imagens. Tá? Mesma coisa. Bom, agora, eu sei o que é O de x, né? Por definição, olha aqui, ó. A O de x assume sempre o valor nulo. Então, aqui você tem f de x mais zero. Esse aqui é o zero. Tá? Zero, número real, zero. Bom, mas f de x é o número real. O número real somado com zero retorna f de x, retorna o número. Né? Então, lembra, isso daqui é número real. Portanto, f de x mais zero vai te dar f de x. Então, olha só a conclusão que nós chegamos aqui. E f mais o aplicado em x, isso daqui finalizou com f de x para todo x no domínio. Para todo x no domínio. Então, o que nós temos aqui? Se isso aqui é satisfeito para todo x no domínio, significa que essas duas funções são iguais. Tá? Ou seja, f mais o é igual a f. Tá? E é exatamente o que nós queríamos provar aqui em A3, a existência do elemento neutro para funções. No caso aqui, a função nula faz esse papel. Tá? Ok, está aprovado A3. Tá? Como é que fica A4? Lembra da de A4, né? Então, o elemento neutro em A3. Em A4, eu vou precisar do elemento neutro, né? Porque a gente vai ter aí a noção de elemento simétrico, o elemento oposto. Então, qualquer função que você tome, tem que existir a função oposta, vamos dizer assim. Tem que existir o elemento oposto para cada função. Então, tem uma função, digamos, x quadrado. A função é x quadrado. Qual que é a função oposta de x quadrado? Ora, parece razoável que seja menos x quadrado. Porque x quadrado menos x quadrado retorna zero. Né? E zero é justamente a imagem da função nula, né? Que é o nosso elemento neutro. Tá? Então, vamos provar aqui A4 agora. Como é que fica A4? Então, A4, né, o que você quer verificar? Você quer verificar que existe, né? Então, dada a função f, dada f, deixa eu colocar aqui a notação que a gente está usando, que é essa daqui, né? Dada uma função com domínio x e com domínio real, teremos uma função g. Eu vou colocar g aqui, mas depois eu já vou colocar a notação certa. Não vou usar a letra g, claro. Tal que, quando eu somar essas duas, o resultado seja o elemento oposto. Neste caso, quem que é o elemento oposto? De acordo com A3, o elemento oposto é a função nula. Tá? Bom, é claro que aqui você já vai ter uma ideia, né, de como que é essa função g, né? Porque, olha só, se você aplica em x ali, eu quero que f mais g aplicado em x seja exatamente OX, né? Bom, aí você usa a definição de soma no lado esquerdo, então isso aqui é f de x mais g de x,
E aqui, OX, nós já vimos que o resultado é sempre zero. Tá? Bom, e se eu quero saber quem é G de X, o que eu faço tanto? Ora, eu isolo G de X. Né? Se você isola G de X, o que vai acontecer aqui com f de x? Vai ficar menos f de x. Perceba que eu posso fazer isso, porque aqui são números reais, tá? F de x, g de x, e ali o zero, claro, são números reais. Então, eu posso trabalhar com números reais como a gente faz usualmente, tá? Então, olha só quem é a g de x. A g de x é justamente a função que é dada por menos f de x, tá? Então, é assim que a gente vai ter. Quem que é o simétrico? Qual que é a função simétrica de f de x? Vai ser menos f de x. Tá? Agora eu vou escrever bem direitinho aqui a definição e a gente justifica essa parte final. Tá? Isso aqui, na verdade, foi só um rascunho para a gente ter uma ideia de quem deve ser a função oposta, né, ou a função simétrica, vamos dizer assim. Vamos lá. Deixa eu agora escrever bem direitinho. Então, olha só. Aqui é a 4. Aqui é a 4. Então, dada f, dada a função f, né, eu vou definir agora assim, gente, ó, definimos, eu vou definir, então, essa função, ao invés de usar a função g, eu vou usar a notação já clássica, né? A notação clássica é essa aqui, ó, menos f. Eu defino essa função menos f, né, que é dada como, né? Quem que é essa função menos f? Eu tenho que dizer o que acontece quando eu aplico em x, né? Então, menos f aplicado em x vai ser justamente menos f de x. Tá? Ok? Então, essa função que aparece aí, gente, essa função é exatamente o que nós vamos aí definir como uma função oposta. Ela faz o papel de função oposta da função f. Tá? Então, perceba que, então, note que, quando a gente tem f somada com essa função aí, perdão, gente, f somada com essa função, o resultado vai ser exatamente a função, exatamente o elemento neutro aí, que é a função nula. Né? Por quê? Ora, pois, se eu aplicar em x, o que vai acontecer tanto? Vamos aplicar em x. Aqui eu uso a soma de funções de novo. Então, f somada com essa menos f, o resultado vai ser somar as imagens. Então, aqui você tem f de x somada com menos f de x. Tá? Ok? Então, eu apliquei nas imagens. Né? Aliás, eu fui para as imagens, né? Só que opa, desculpa aqui, gente, deixa eu melhorar um pouquinho mais, tá? O certo seria escrever assim, né? Menos f aplicado em x primeiro. Desse jeitinho, tá? Porque a função é f e a outra função é menos f, tá? Só que agora aqui, ó, isso daqui é f de x, claro. Isso daqui que aparece aqui, eu vou usar essa definição que aparece, que nós colocamos aqui em cima. Tá? Então, esse menos f aplicado em x, o que é tanto? Olha aqui o lado direito. É menos f de x. Tá? Menos f de x. Ou, para ser mais preciso ainda, eu escreveria, para ser mais preciso, seria isso aqui, né? Mais menos f de x, né? Ok? Seria isso. Bom, mas aí você pode ver o seguinte, né? Aqui você tem números reais. Este mais menos, né? Nós já vimos para números reais que o resultado disso fica menos, né? Então, aqui é f de x menos f de x, e isso aqui é exatamente zero, né? Exatamente zero. Esse menos f de x aí é o elemento, o número simétrico, o número oposto ao f de x. Então, o resultado é zero. E esse zero, nós já sabemos que é justamente a imagem da função nula, O de x. Tá? O de x. Então, qual que é a conclusão aqui, gente? Vamos escrever aqui embaixo. Qual que é a conclusão? A conclusão, deixa eu escrever aqui, que nós chegamos foi que f somada com menos f
aplicado em x resultou em OX, qualquer que seja x no domínio, que é o x maiúsculo, x grande. Então, nós chegamos nessa igualdade nas imagens para todo x no domínio. Então, qual que é a conclusão? É que essas duas funções que aparecem aí, a do lado esquerdo e a do lado direito, são iguais. Tá? Então, isso implica que f somada com menos f, de fato, é a função nula. É o que nós queríamos, né, se certificar, né? F somada com menos f é a função nula. Então, perceba que aqui é sempre importante você definir qual que vai ser a função, no caso aqui, qual que é o elemento simétrico. Tá? Então, o elemento simétrico, é muito importante isso, ele está associado para cada elemento do meu conjunto. Então, por exemplo, para a função f, tem que ter elemento simétrico. Se eu pego uma outra função, ela tem que ter um elemento simétrico para essa função, e assim por diante. Tá? Perceba que o elemento nulo não, o elemento nulo é para todo mundo. Né? F somado com esse elemento nulo vai dar F. G somado com esse elemento nulo vai dar G. Né? E assim por diante. Tá? Então, está aprovada a 4. A 4, fechou. Fechou. Vamos verificar a 5? Aí as demais, né, eu gostaria que vocês tentassem provar. Tá? Essa primeira aqui já vai servir de base para vocês provarem as demais, ok? E pensem que na próxima atividade, a tarefa de vocês vai ser justamente essa, verificar os 8 axiomas. Dá trabalho? Dá, mas é só praticando que realmente você consegue visualizar direitinho aí o que você está fazendo. E é muito importante aqui, gente, que vocês coloquem as justificativas, né? Perceba que eu estou sempre colocando um sinal de mais em cima da igualdade, ou então estou me referindo à comutatividade em R, associatividade em R. Então, assim, sempre tentem colocar as justificativas. Por que essa igualdade aqui acontece? Tá? Isso aqui é muito importante. Isso aqui faz parte do raciocínio aí das questões de vocês. Ok? Bom, então vamos lá. Vamos fazer mais uma aqui. Vocês veem que a minha aula praticamente já foi quase toda aqui, né? Porque é bastante coisa para provar. Vamos lá. Mas eu prometo que vai ficar só essa aula e talvez o comecinho da outra, depois a gente já vai adiante. Tá? Depois aí não temos uma estrutura, já temos a estrutura fixada, então fica mais simples. M1, gente. O que diz M1? Então, agora M1 já envolve multiplicação por escalar. Tá? Já envolve multiplicação por escalar. Então, o que eu tenho que fazer em M1? É sempre bom assim, antes de ficar provando, escreve o que você tem que fazer. Né? Eu tenho que provar o seguinte, ó. Se eu tenho alfa multiplicado com uma soma de duas funções, né, o resultado tem que ser, né, alfa vezes f mais alfa vezes g. Tá? Ok, gente? Então, assim, isso que eu tenho que provar. Agora eu tenho que dar um jeito de provar isso. Como é que eu vou provar isso? De novo, é igualdade de funções. Então, isso significa que eu vou ter que aplicar em x. Sempre desse jeitinho. Lembra daquelas três caracterizações digamos, dos três ingredientes para que duas funções sejam iguais. Domínios iguais contra domínios iguais e a lei de formação delas, vamos dizer assim, as regras que as definem, devem ser iguais. Tá? Então, eu sempre vou aplicar exatamente em x no domínio. Então, vou fazer isso aqui. F vezes f mais g, e aí eu vou colocar assim, porque eu já tenho um parênteses ali, eu vou botar colchetes. Tá? Agora sim, gente, ó. Aqui tem que tomar um certo cuidado, porque aparece uma soma e aparece um pontinho ali, né? O que eu vou fazer tanto primeiro? Ora, vamos olhar para a operação que está mais fora aí, né? No caso, é aquele pontinho lá, né? Então, o que eu vou usar aqui? Eu vou usar, então, a definição de produto por escalar. Tá? Vou usar a definição de produto por escalar. Então, o que é o produto por escalar? Vamos lembrar aqui. Alfa vezes uma função f. Olha só o que é alfa vezes a função f. Por definição, vai ser o quê? Vai ser você considerar a imagem, f de x, multiplicar por alfa. Ou seja, alfa vezes a imagem. Assim, ó.
ok? Alfa vezes a imagem. Aqui você tem uma situação bem parecida, porque f mais g é uma função e você tem o alfa fora. Então vai ser o quê? Olha a definição aqui, né? Definição, vou botar um pontinho para dizer que é a definição de multiplicação por escalar. Vai ser alfa vezes f mais g aplicado em x. Vai ser isso aqui. Tá? Vai ser isso aí. Bom, agora o que eu vou fazer tanto? Eu já apliquei a multiplicação, né? A definição de multiplicação por escalar. Ali não tem mais o que fazer tanto. Agora, eu vou para outra operação que tem uma soma ali, né? Uma soma de duas funções. E somar funções eu sei, é somar as imagens. Então, isso daqui, usando agora a soma, vou botar um sinal de mais aí, nessa igualdade, vai ser alfa, então esse cara vai ficar paradinho, tá? Já usei essa definição. Alfa vezes, e agora eu aplico aqui. Então, aplicar aqui significa o quê? É somar as imagens. Ok, gente? Somar as imagens, como eu fiz ali. Né? F de x mais g de x. Agora que vem um passo crucial. Ó. O passo, digamos assim, mais importante é agora. Né? Porque até então você só usou a definição das operações. Esse passo aqui é o passo que vai te dar, basicamente, né, o resultado. Por quê? Porque agora você não tem mais o que abrir. Não tem. Você tem f de x é número, g de x é número e alfa é número. São 3 números. Tá? São 3 números aqui. Então, isso aqui. Opa! Isso aqui é número. Isso daqui é número. E isso aqui é número. Aí, gente, quando chegar nos reais, agora é só alegria. Porque você sabe muitas propriedades dos números reais. É só você usar propriedades, claro, propriedades válidas, né? Só usar as propriedades válidas de números reais. É só isso. Né? Neste caso, eu posso usar alguma propriedade dos números reais? Ora, parece que está bem visível aí, né? Eu tenho alfa fora e tenho a soma de dois números reais dentro. O que eu posso fazer? Aplicar um chuveirinho, né? Aplicar a distributiva. Tá? Então, aqui, ó. Posso aplicar a distributiva. Então, essa igualdade que vai aparecer agora aqui, o que nós vamos usar nessa igualdade? A propriedade distributiva de números reais. Tá? Vou escrever assim, distributividade em E. Eu sempre estou economizando a escrita aí, né, para poupar tempo. Então, aí, gente, a gente usa a propriedade distributiva, um chuveirinho mesmo, tá? Então, vai ser alfa que multiplica f de x mais alfa que multiplica g de x, tá certo? Bom, agora, se vocês olharem do jeitinho que está, olha só, inclusive, isso que está aqui não é exatamente o que está aqui, é exatamente igual, tá vendo? Então, isso que aparece ali, né, eu posso escrever como o alfa vezes a função f, aplicada em x. Né? Então, isso aqui, ó, pela definição de multiplicação por escalar, vai ser alfa vezes f, aplicada em x. Né? E a segunda parcela é uma situação muito semelhante, só que agora é alfa vezes a função g aplicada em x. Mais alfa vezes g aplicada em x. Agora, gente, ó, para a gente fechar aqui, perceba que alfa vezes f é uma função, e alfa vezes g é outra função, claro, são funções. E ali você tem duas imagens, alfa vezes f aplicado em x, mais alfa vezes g aplicado em x. Opa, isso me remete à soma de funções, né? A operação de adição de funções. Então, isso daqui, pela definição de soma de funções, vai ser o que tanto? F vezes alfa mais f vezes g, essa função aqui, aplicada em x. Tá? Aplicada em x. Olha se faz sentido essa parte final aqui, gente. Né? Tem que pensar, né? Se eu somo duas imagens, isso é, por definição, a somar as duas funções e aplicar em x. Tá? Então, as duas funções são alfa vezes f mais alfa vezes g. Tá? Então, olha só, depois de tudo isso, qual que é a conclusão, né? Vou escrever aqui, né? Logo, eu comecei aqui, ó. Alfa vezes f mais g, aplicada em x, resultou nessa parte final em alfa vezes f mais alfa vezes g, também aplicada em x. Então, eu cheguei nesse finalzinho aí. Isso aqui para todo x.
Para todo x. Bom, então olha só, isso aqui é justamente a caracterização, né, a definição aí de funções iguais. Então significa que a função do lado esquerdo tem que ser igual à função do lado direito. Né? Então aqui a conclusão pela igualdade, vou colocar assim, né, a igualdade no conjunto das funções, né? Então pela igualdade nesse conjunto, você tem que a função alfa que multiplica f mais g tem que ser igual a alfa vezes f mais alfa vezes g. Isso que chegamos aí, gente, é exatamente, né, vai tirar exatamente esse ponto de interrogação que aparece aí, ou seja, M1 também é válida, ok? M1 é verdadeira. Está feito M1, tá? Está feito M1. Então, gente, perceba que não é difícil, né? Não é difícil. Só tem que ter em mente o seguinte, eu tenho que saber as operações bem direitinho do conjunto, e além disso, eu tenho que usar adequadamente as operações no conjunto dos números reais. Tá? De certa forma, nós sempre faremos isso. Traremos para os números reais, usaremos propriedades válidas e vamos retornar para o conjunto em questão. Tá? Então, eu vou deixar para vocês agora como tarefinha, né, porque o nosso tempo está acabando e eu quero ver mais um exemplo ainda. Na verdade, eu pensei em mais 2 exemplos, mas não vai dar certo hoje. Então, assim, como atividade, vocês vão continuar. M2, M3 e, finalmente, M4. M4 vai ser a mais fácil de todas, pode ter certeza. Né? Porque a M4, vamos colocar aqui M4. Deixa eu só, vou salvar aqui. Para vocês, a M4, nesse caso, é mais fácil, né? Porque a M4 é simplesmente mostrar que 1 vezes qualquer função f vai te dar a função f. Tá? Essa aqui é M4. O que eu vou fazer para verificar isso? Aplico em x, como a gente vem fazendo, né? 1 vezes f, aplica em x, né? É isso que eu fiz agora, né? 1 vezes f aplica em x, e agora você usa a definição de multiplicação por escalar, porque 1 é escalar, tá? Então, multiplicação por escalar, isso vai ser 1 vezes f de x, tá? Só que 1 é número, f de x é número, e a gente sabe que 1 é o elemento neutro da multiplicação de números, né? Então, 1 vezes f de x retorna f de x. Então, 1 é elemento neutro da multiplicação, né? Vou botar assim, o pontinho aí da multiplicação. Então, claro, né, gente, isso aqui para todo x, né? Para todo x do meu domínio. Então, a conclusão é que você chega aqui, 1 vezes f aplicado em x é igual a f de x. Né? Para todo x, né? Ou seja, da igualdade de funções, isso implica que 1 vezes f tem que ser igual à própria função f. Tá? Tem que ser igual à própria função f. Pronto. Acabei de provar aí para vocês, né? Acabei de provar para vocês a propriedade M4. Tá? Então, aí agora falta somente, né, M2 e M3 para vocês verificarem. Ok, gente? Então, tentem fazer isso, né? Para vocês realmente certificarem que está tudo bem claro aí, né? Está bem claro o uso das operações. E mais interessante, gente, é que quando vocês estudarem estruturas algébricas, né, na disciplina de álgebra, vocês vão ver que é basicamente isso. Né? Se você quer verificar que é um anel, o que você faz tanto? Tem que verificar 6 axiomas que envolvem as operações de soma e de multiplicação. Então, são 6 axiomas. O que eu tenho que fazer tanto? Eu tenho que, de alguma forma, provar esses axiomas, né, usando exatamente as definições das operações que ali, né, ali aparecem. Tá? Quando vocês estudarem grupos, a mesma coisa. Né? Então, tudo que a gente ver aqui, né, tudo que vocês fizerem aqui, vai servir também para a disciplina de álgebra. Pode ter certeza. Porque isso aqui é uma estrutura algébrica. Isso é uma estrutura algébrica. Tá? A estrutura de espaço vetorial é uma estrutura algébrica. Pronto. Vamos conhecer mais um exemplo agora, um exemplo um pouquinho diferente. Tá? Então, o que nós temos tanto até agora, gente? Rn é espaço vetorial, o conjunto das matrizes é espaço vetorial, e acabamos de ver que agora funções também são vetores. Tá? Funções também são vetores. Né? Vetores agora diferentes, né? Ok? Então, a gente vai conhecer aqui estruturas bem diferentes, bem exóticas, que também são vetores.
Tá? No caso aqui, função é um vetor. Ok? O próximo exemplo, vamos lá, essa aplicação 3 que aparece aí. Ah, gente, fiz besteira. Como é que eu volto? Se você conseguiu voltar. Voltei. Que bom. Apertei o botão errado. De novo. Pronto, agora, olha só. Esse conjunto aí, o R3, já é conhecido nosso. Só que agora tem um detalhe. Né? Qual que é o detalhe aí? Percebam que aparece um sinal diferente, né? Tem uma circunferência, né, com um sinal mais dentro. Né? Observem aqui. Observem esse símbolo. Né? Esse é um símbolo diferente, né? Porque a gente conhece demais, né? Da soma de vetores de R3. Nós sabemos somar vetores de R3. O que significa tanto esse novo símbolo? Significa o seguinte, que eu estou definindo agora uma nova adição em R3. Eu não estou considerando a adição usual. Eu estou considerando uma outra adição. O que faz essa nova adição? Ela não faz a mesma coisa que a soma. Não faz. Tá? Não faz. Observe aqui. Essa nova operação de adição eu estou definindo como sendo subtrair as coordenadas. Então, você tem aqui o vetor x, y, z. Aliás, você tem o elemento x, y, z. E você tem essa terna aqui, né? X', y', z'. Então, o que faz essa nova operação? Ela então, subtrai as respectivas coordenadas. Então, será x menos x', y menos y' e z menos z'. Tá? E agora aqui, gente, a multiplicação por escalar vai ser a mesma. Então, eu estou usando o mesmo símbolo, embora não apareça aqui aquele pontinho. Né? Percebam que essa operação é a mesma, é multiplicar cada entrada do elemento x, y, z por alfa. Tá? Como está aqui, ó. Alfa vezes x, alfa vezes y e alfa vezes z. Tá? Então, é muito... Aqui, gente, já começo a alertar vocês do seguinte. É muito importante, na hora que vocês forem trabalhar com essa estrutura, que vocês tenham em mente qual que é a adição e qual que é a multiplicação. Em geral, os problemas vão dizer para vocês, olha, a adição você vai considerar desse jeito e a multiplicação desse jeito. Multiplicação por escalar, claro. Neste caso aqui, então, a adição não é a adição usual do R3. A gente definiu uma nova adição, que é exatamente dada por esse símbolo que aparece aí. Tá? Agora você vai subtrair as componentes. No caso da multiplicação por escalar, neste caso, nesse contexto, ela ficou igual. Tá? Qual que é a pergunta que a gente faz aqui? Será que agora R3, com essa nova adição, e com este produto escalar, tem a estrutura de espaço vetorial? Será que tem a estrutura de espaço vetorial? Perceba que eu mudei a adição, né? Eu tenho uma nova adição. Será que com essa nova adição, esse conjunto continua sendo espaço vetorial? Tá? Então, só para dar um exemplo aqui, gente, né, antes da gente poder começar a fazer as contas, a análise, vamos só fazer pelo menos uma soma aqui, né, que eu acho que é interessante, porque eu acho que isso é novidade para vocês. Tá? Então, só para a gente situar aqui, tá? Vamos lá. Então, só para a gente dar um exemplo, né? Por exemplo, o que seria... Vou considerar aqui, sei lá, vou considerar um elemento do R3, né? Tudo 1 aí. E eu vou somar... Ó, percebe que eu estou usando esse símbolo aí, porque a soma agora é esse símbolo. Tá? Eu vou somar, sei lá, com 2, 2, 2. Pronto. Outro. A criatividade aqui foi... Considerei dois iguais. 1, 1, 1 e 2, 2, 2. Claro que eu poderia fazer qualquer outra coisa, né? Então, olha só, gente. Aqui, a soma, ela é dada, ela é definida, nós definimos, olha aqui, eu posso usar até o símbolo de definição, que é esse símbolo aqui, né? Ela é definida assim, ó, ok? Então, entrada do primeiro menos entrada do segundo, na ordem. Tá? Então, isso aqui vai ser, realmente, o meu exemplo, eu vou melhorar esse exemplo, porque senão ficou muito sem graça, tá? Deixa eu melhorar, gente. Desculpem, tá? Deixa eu melhorar aqui esse exemplo. Deixa eu botar umas coordenadas diferentes aqui, só para ficar... E também vamos usar um negativo também, né? Deixa eu melhorar o exemplo.
E aqui eu vou usar, sei lá, 3. Pronto, mudei um pouquinho só para ficar mais interessante. Tá? Então, a gente vai seguir a definição dessa soma aí, dessa nova soma. Então, vai ser, ó, vamos lá, deixa eu destacar aqui. Então, eu vou pegar esse primeiro elemento e vou subtrair do primeiro elemento, né, da segunda terna. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Opa. Vai ficar, então, 1 menos 2. Ok? Então, olha só. Estou usando essa primeira componente. A segunda componente é a mesma coisa. Pego a segunda da primeira terna e subtraio da segunda, agora da segunda terna. Então, vai ficar 1 menos 3. E, finalmente, menos 1 menos 2. Ok, gente? Então, percebam que essa não é a soma usual. É uma nova soma. Qual que é o resultado aqui? Bom, agora é só efetuar os cálculos, né? 1 menos 2, menos 1. 1 menos 3, menos 2. E menos 1 menos 2, menos 3. Tá? Pronto. Então, perceba que, claro, o resultado vai ser uma terna, né? Essa operação está bem definida, claro, o produto também tá bem definido, né? E aí você obtém exatamente isso. Aqui, se você for um pouco mais curioso, você já consegue pensar o seguinte, será que ela... eu vou testar agora e ver se vale a comutatividade, né? Porque a comutatividade, em geral, ela é mais fácil de fazer do que a associatividade, né? Porque só envolve 2 elementos. Então, vamos fazer esse teste aqui, tá? Ou seja, eu quero ver agora o que acontece se eu considero primeiro a terna 2, 3, 2, e em seguida 1, 1, 1. 1, 1, 1. Se a gente faz esse teste aqui, né, gente, de novo, usa a definição dessa nova soma, o resultado vai ser, então, primeira aqui, menos primeira lá, segunda aqui, segunda lá, 3 menos 1, e, finalmente, terceira menos terceira lá, 2 menos 1. Então, o que que dá de resultado aí? 2 menos 1 é 1, 3 menos 1 é 2. Professor, Oi, eu errei coisas. não é 1 menos 1? É verdade, Milena, obrigado. 1 menos 1. Não foi nada. Tem um errinho aqui, gente. Eu estava na cabeça com a terna antiga. Então, a gente tem que mudar, vamos ver aonde? Aqui, né? Deixa eu mudar aqui certinho. Só muda a terceira componente. Então, aqui 2 menos 1. Pronto. Acho que agora está certo. Ok. Então, 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. E, finalmente, 2 menos menos 1. O resultado aqui vai ser 3. Tá? 1, 2 e 3. E aí, né, você já percebe o que tanto? Você já percebe que o resultado foi diferente, não foi? Olha só. Foi diferente. Isso já significa o seguinte, gente, que essa operação, né, no caso, esse conjunto com essa nova operação, né, essas duas operações, não pode ser espaço vetorial. Por que que não pode? Porque a propriedade comutativa não é satisfeita para todo mundo. Né? Você acabou de, nesse exemplo simples, né, você acabou de verificar que a propriedade A2 não é satisfeita. Tá? Então, A2 não é satisfeito. Eu vou colocar satisfeito porque é um axioma, né? A2 não é satisfeito. Então, se A2 não é satisfeito, esse conjunto, com essa nova operação e esse pontinho aí, né, a multiplicação clássica, vamos dizer assim, a multiplicação por escalar usual, não é um espaço vetorial. Então, a resposta aqui automaticamente é não. Tá? É não. Não tem estrutura de espaço vetorial. Tá? Então, perceba que aqui, né, é muito importante o seguinte. Primeiro que isso aqui vai vir com o tempo, sabe, gente? Você vai olhar para a operação e você já vai ficar um pouco desconfiado. Né? Perceba que essa operação de soma, você está subtraindo as entradas. Né? Quando você subtrai a entrada, você já vai pensando o seguinte, olha, a subtração, ela não é comutativa, né? X menos Y
não é igual a y menos x. Né? Não é igual. Né? Em geral, não é igual. Então, né, é de suspeitar que essa operação aí, né, esse conjunto com essas duas operações, não vai ter a estrutura de espaço vetorial. É claro que a primeira, vamos dizer assim, o primeiro axioma é a associatividade. Eu teria que começar com a associatividade. Se você começar a desenvolver a associatividade, você vai ver que você não consegue chegar, não consegue provar que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Não consegue. Tá? É claro que agora no começo, você não querer provar que é espaço vetorial, né? É claro, isso é uma coisa muito comum, né? Eu falo como estudante também, porque a minha ideia é essa, não, eu quero provar que é espaço vetorial, vou começar com A1 e vou mandar bala. Mas é importante que antes você reflita um pouquinho sobre a operação, né? Será que essa operação realmente define, né, um espaço vetorial, né? Então, aí, esse exemplo aí que foi dado de início foi justamente nessa direção. A gente começou com o exemplo para ver como que funcionava a operação, e aí nós, né, usando aí a comutatividade, nós já nos certificamos de que não tem como ser espaço vetorial. Tá? É claro, gente, que esse conjunto aí, né, ele tem outros axiomas são satisfeitos. Né? Por exemplo, o elemento neutro, né, o elemento neutro vai ser exatamente a terna nula. Né? Porque se a gente faz aqui, ó, vamos ver o axioma 3. Né? Eu estou fazendo aqui simplesmente só para a gente trabalhar um pouquinho mais com os outros axiomas, mas eu não precisaria. Uma vez que você verifica que um axioma não é satisfeito, você não prova mais nada. Tá? Ou seja, não é espaço vetorial e acabou. Tá? Não é espaço vetorial. Simplesmente isso. Aqui no caso, só para a gente fazer alguma coisa adicional, eu já apresento o próximo exemplo, a terna nula, de fato, é o elemento neutro aqui dessa nova adição. Né? É claro, né? Porque se você usar a definição aqui dessa nova operação, vai ser x menos 0, y menos 0 e z menos 0. Isso daqui vai ser exatamente x, y, z, que é o nosso vetor em questão. Então, o nosso vetor somado com essa terna resulta no próprio vetor. Então, perceba que o A3 é satisfeito. Tá vendo? O A3 é satisfeito. Tem um elemento neutro da adição, e é a terna nula. Tá? Da mesma forma, o A4 é satisfeito. Né? Deixa eu perguntar para vocês, quem que é o oposto, sei lá, de um vetor aí, digamos, de uma terna, digamos, quem que é o oposto de 1, 1, 1, por exemplo? Vamos lá, vocês podem escrever no chat, que eu acompanho o chat aqui. Quem é o oposto do elemento da terna, né? 1, 1, 1. Quem que é o oposto, gente? Pensa assim, ó, qual que é a terna e somada, né? Esse somada aí com a definição nova, né? E somada com esta terna, né? 1, 1, 1, resulta exatamente no elemento, na terna nula, né? Isso mesmo, Mirelle. Não é esse. Tá vendo, ó? Isso que é interessante. Eu olhei aqui e falei, calma. A gente tá com a ideia, sabe o quê? A gente tá com a ideia exatamente com a soma usual, tá? Sabe quem é o oposto de 1, 1, 1? É o próprio 1, 1, 1, tá? É o próprio. Por que que é o próprio, gente? Porque, olha só, eu tenho que pensar, exatamente, esqueceu de subtrair, exatamente. Tem que pensar agora na nova operação. Então, isso dá um pouco de confusão, às vezes, porque a gente está com aquela ideia da soma usual e agora tem uma nova soma, né? O que que eu faço? Vai ter que pensar na nova soma, não tem jeito.
Tem que esquecer a antiga e pensar na nova. Então, aqui, por que que é esse cara? Porque, olha, se eu pego 1 e uso a nova soma com ele próprio, olha o que que vai acontecer aqui. Então, vai ser primeiro menos o primeiro lá, né? 1 menos 1. Esse segundo menos o segundo, 1 menos 1. E o terceiro menos o terceiro. Né? Isso te dá exatamente a terna nula. 0, 0, 0. Né? Então, olha só o cuidado que tem que ter agora, gente. Definir novas operações. Muda. Tá? Você está agora em outro mundo. Você já não está no teu chão. Você está em outro lugar agora. Tá? E é muito importante vocês terem esse cuidado. Tá? Tem que saber direitinho a nova operação. E observem, lá no axioma 3 e no axioma 4, você tem que dizer quem que é o elemento neutro e tem que dizer quem que é o elemento simétrico. Né? Então, aqui vai ser uma questão de vocês trabalharem um pouquinho as operações novas para descobrir quem que é o elemento neutro e quem que é o elemento simétrico. Tá? Eu já vou encerrar lá, daqui a pouco, gente. Eu só vou apresentar o próximo exemplo, né, que a gente vai começar na semana que vem, mas eu gostaria que vocês já fossem pensando sobre ele. Tá? O próximo exemplo também é um exemplo diferente, vamos dizer assim. Ele é diferente porque agora a gente está mexendo nas duas operações e eu estou considerando aqui, opa, só um pouquinho, eu estou considerando agora, o meu conjunto aqui é o conjunto dos reais positivos, tá? Então aqui, o meu conjunto é o conjunto dos reais positivos, tá? Ou seja, x maior do que zero. E olha só como que eu vou definir as operações. Olha o cuidado que tem que ter aqui, gente. A soma, olha aqui a soma. A nova soma vai ser multiplicar os elementos. Olha que nó que vai dar aí na cabeça da gente, né? Então, somar dois números positivos nessa nova definição de soma é multiplicar eles. Perceba que ela está bem definida, porque se você multiplica dois números positivos, o resultado é um número positivo. Tá? E olha como é que é o produto agora. Olha o produto aqui. Inclusive, eu fiz questão de diferenciar, né? Uma circunferência e tem um pontinho dentro, né? Esse novo produto vai ser, então, alfa, né, com este novo produto, vai ser x elevado a alfa. Tá? X elevado a alfa. Então, perceba que agora, né, são novas operações, e a gente vai ter que verificar se esse conjunto R+, com essas duas novas operações, é um espaço vetorial real. É justamente nossa pergunta aqui. Tá? Então, vou fazer só uns exemplos aqui agora, para a gente ficar bem claro, e eu vou dar mais ou menos início, né, vamos tentar verificar o que acontece com a associativa, né, com a comutativa e associativa, pelo menos, tá bom? Vamos lá, bem rapidinho aqui. Vamos primeiro fazer uns exemplos numéricos, só para a gente se acostumar com a definição, tá, gente? Primeiro, reais positivos, tá? Os nossos elementos aqui são números positivos, não pega negativo, não pega nada disso, porque o nosso ambiente aqui, ó, reais positivos, tá? Então, por exemplo, eu quero saber o que que dá 2 com isso aqui, né? Quero saber o que que acontece aí, 2 somado nessa nova soma com 5. Eu uso a definição, né? A definição significa que você tem que multiplicar eles, né? Então, é 2 vezes 5, resultado é 10, tá? Resultado é 10. Se você olhar aqui para, será que a comutatividade funciona, né? Vamos fazer um teste aqui com esses dois, né? É um teste, claro, né? O que acontece se eu faço 5 com essa nova soma em 2, né? Então, isso aqui vai ser 5 vezes 2. Opa, resultado é 10. Bom, isso não indica nada, né? Ela poderia falhar, essa propriedade poderia falhar para outros números. Mas a gente vai ver que não. Porque envolve uma multiplicação de números. E a gente sabe que multiplicar números, isso é comutativo. Né? Isso é comutativo. Tá? Vamos ver aquela outra operação ali, que é a operação multiplicação por escalar. Olha só. Vamos ver o que vai dar 2. Eu vou usar os mesmos números, né? Não estou muito criativo hoje, não. Vou usar os mesmos números. Aqui tomar cuidado, porque a gente pode pensar que é multiplicar números, mas não é, gente. É multiplicação por escalar.
O 2 aí é escalar e o 5 é um elemento do R+. Tá? Então, pela definição, vai ser sempre assim, ó. Olha aqui a definição, gente. O segundo elevado, né, no primeiro. Tá? Então, vai ser o segundo é 5 elevado no primeiro, que é 2. O primeiro é sempre o escalar, tá? É sempre o nosso alfa. Então, 5 elevado ao quadrado, o resultado, então, é 25. Tá, pronto. É só um exemplo. Tá? Só um exemplo. Então, tá. Bom, parece que... E agora, né? Será que isso aí é um espaço vetorial? Será que não é? Né? Então, vamos tentar provando, né? Vamos começar com A1, A2 e vamos ver o que vai dar. Tá? E ele é legal porque você tem que pensar o seguinte: quem que deve ser o elemento neutro, será, né? Quem que deve ser o elemento oposto? Né? Então, tudo isso aqui é bem interessante aqui nesse problema, né? Nessa aplicação. Tá? Vamos lá. O que acontece com o A1, né, gente? O A1 a gente quer provar que essa nova soma aí, ela é de fato associativa, né? Eu tenho que... E aqui, gente, é sempre importante você colocar o símbolo da soma que foi definido, tá? Então, no caso aqui, vai ser assim, ó, x mais y, esse símbolo aqui, vai carregar esse símbolo. Ok? Eu tenho que provar isso aqui, ó. Tá? Eu tenho que provar isso. Ok? Como é que eu vou provar? Aí você vai usar a mesma ideia que a gente tem feito até então. Você desenvolve um lado e chega no outro, ou faz o contrário, ou desenvolve um lado, desenvolve o outro e verifica que os resultados são iguais. Tá? Vamos começar com o lado esquerdo aqui para ver o que acontece? Vamos lá. Então, x soma com y mais soma z. É claro que aí tem esse parênteses, eu vou ter que dar preferência para o parênteses. Então, primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses. O que eu vou usar dentro do parênteses? Eu vou usar a definição da soma, a soma que foi definida. Tá? Aqui eu vou usar a definição de soma. Então, vai ser x mais, esse símbolo aqui eu vou deixar por enquanto, eu só vou resolver o que está dentro do parênteses. O que é y com aquele símbolo, né, somado com z? Horas. Y somado com z, de acordo com a definição aqui em cima, vai ser multiplicar os dois. Assim, ó. Simplesmente y vezes z. Tá? Então, isso aqui vai ser... Vou colocar assim um parênteses aqui só para... Não precisaria de parênteses, não. Estou colocando só para deixar claro que agora você tem o número x na esquerda e está somando com y vezes z. O que é isso daí, né, gente? Bom, agora eu vou usar de novo a definição de soma. Né, porque tem a soma ali, né, que aparece. Então, é fazer o primeiro vezes o segundo. Tá? Ok? Agora, gente, ali, ó, o que aparece tanto, x, y e z, são números reais positivos. Tá? E tem aquele parênteses ali, né? Então, tá com cara que eu posso aplicar a propriedade associativa. Tá? Então, isso aqui, né, eu vou usar a associatividade em R+. Tá? Em R+. Posso? Pode, porque em R+, você sabe que é associativo. Então, isso é xy e multiplica z. Tá? Perceba que eu só transladei, então, parênteses. Vale a propriedade associativa. Agora, gente, é só uma questão assim, ó. Eu vou desenvolver o lado esquerdo, eu quero chegar no lado direito. É só você ver o que aparece ali tanto. Perceba que aparece ali, né? Está aparecendo dois números. Você tem x vezes y, um número, multiplicado com z. Opa, mas se eu usar a nova definição de soma, o que é isso? Isso aqui é o número x vezes y, esse símbolo aqui, né, somado com z. Tá certo? Perceba que do lado direito, onde ele chegou, a gente consegue voltar para o lado anterior, para o lado esquerdo, tá? Aplicando a definição da soma que foi definida. Tá? Então, isso está certo, tá legal, eu usei a definição de soma. Só que tem mais um produto interessante ali, você tem x vezes y. Esse x vezes y, eu posso escrever com uma nova soma também. O que é? Isso aqui vai ser x somado com y, e aqui continua igual, né? Mais z. Ok? Mais z.
O que nós chegamos tanto? Nós começamos aqui, e olha que nós chegamos exatamente ali, né? Chegamos ali. Que era o que nós queríamos provar, não é mesmo? Olha o parênteses. O que aconteceu com o parênteses? Ele transladou. Ele andou ali, né? Andou uma parcelinha, né? E transladou. Nós chegamos exatamente aqui, ó, onde nós queríamos, tá? Ou seja, a propriedade associativa é válida, tá? É válida. Ok? Então, gente, né, eu acho que está ficando já um pouco comprida essa nossa aula, né? Eu gostaria que vocês pensassem agora sobre as demais propriedades, tá? A propriedade A2, comutatividade, a propriedade A3, existência de elemento neutro, a propriedade A4, envolve elemento simétrico, e as 4 propriedades envolvendo multiplicação por escalar. O que vai ser interessante aqui é achar quem que é o elemento neutro, né? Quem que é o elemento neutro, né? Quem será? Ou seja, x, vou somar com, eu vou chamar de 0 aqui, deixa eu usar uma outra letra, tá? Eu não vou usar 0 porque eu tenho certeza que vocês vão pensar no 0. Não tem jeito. Vou usar uma outra letra. Vou chamar de i. E o resultado dá o próprio x. Quem será o i, né? Quem será o elemento neutro, né? E quem será o elemento simétrico, né? Quem será o elemento simétrico do x, tá? Eu quero que vocês pensem sobre isso. É bem interessante fazer esses problemas, porque você tem que achar os elementos, e depois você tem que justificar que, de fato, é o elemento neutro e é o elemento simétrico. Tá? Então, a gente vai continuar na próxima aula justamente a partir deste ponto. Tá? E depois nós vamos ver algumas propriedades de espaços vetoriais, e em seguida começamos, então, com a noção do que é um subespaço vetorial. Né? O que esse prefixo sub significa? Tá? Tem tudo a ver, e vai ser bem interessante, porque vai minimizar o nosso trabalho para a obtenção de espaços vetoriais. Tá? Gente, então é isso, né? Já falei demais aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês que vai ser somente isso. Olhar para conjuntos e verificar se são espaços vetoriais. Eu quero que vocês primeiro se acostumem exatamente a verificar os 8 axiomas de espaços vetoriais. Então, a próxima atividade vai ser exatamente essa. Eu vou passar para vocês, possivelmente, no final de semana mesmo. Tá? Então, tá bem. Então, é isso. Se tiver algum questionário, fiquem à vontade. E se não, né, bom final de semana para todo mundo. E a gente se vê na semana que vem. Agora é só sexta, né? Só sexta. Tá? Fiquem todos bem aí, tá, gente? Obrigado, Mirelle.